Toda a vida que a gente conhece aqui na Terra está intimamente conectada. Nós compartilhamos uma herança química, uma história evolutiva, mas será que essa melodia é a única que ecoa pelo universo? Ou será que existe uma espécie de fuga cósmica, com bilhões de vozes diferentes participando da música da vida na galáxia? Bom, vamos mergulhar nessa ideia. Essa é, no fim das contas, a grande questão, né? A pergunta que nos acompanha desde que a gente começou a olhar para as estrelas. Entender a natureza da vida aqui na Terra e procurar por vida em outros lugares são, na verdade, dois lados da mesma moeda. A busca para entender quem nós somos. E essa busca começa bem aqui, na escuridão entre as estrelas. Dentro dessas nuvens imensas de gás e poeira, os radiotelescópios já encontraram dezenas de moléculas orgânicas, sabe, os ingredientes básicos da vida. E elas são tão abundantes que parece que a matéria-prima para a vida está por todo lado. Mas como é que esses ingredientes viram vida de fato? Para a gente conseguir entender esse salto gigantesco, vamos voltar aqui para a Terra e para uma história bem curiosa, que envolve caranguejos e guerreiros samurais. Pode parecer que não tem nada a ver, mas essa parábola mostra de um jeito brilhante o mecanismo mais poderoso da natureza. A nossa história começa no Japão feudal, numa batalha naval que foi decisiva. O clã de samurais Heike, que estava em menor número, enfrentou o clã Genji. E, bom, a batalha foi um desastre total para os Heike. Seus guerreiros e até o jovem imperador, que tinha só 7 anos, foram derrotados e se jogaram no mar para não serem capturados. É aqui que entra a lenda. Os pescadores da região dizem que os samurais Heike ainda vagam pelo fundo do mar, na forma desses caranguejos. E por isso, quando eles pescam um caranguejo com essas marcas, que lembram muito o rosto de um samurai, eles não comem. Eles devolvem o caranguejo para o mar. E o mais interessante é como essa lenda acabou, de certa forma, se tornando realidade. A resposta não é mágica, é evolução. Pensa só, se um caranguejo tem uma carapaça comum, ele vira comida. Mas se, por um acaso genético, a carapaça dele lembra um rosto, ele é jogado de volta na água. Com isso, os caranguejos com o rosto têm mais chance de sobreviver, de ter filhotes que também vão herdar essas características. Geração após geração, a própria ação dos pescadores foi escolhendo os padrões que mais pareciam um rosto de samurai. Esse processo tem um nome: seleção artificial. É algo que a humanidade faz há milênios, às vezes até sem perceber, como no caso dos caranguejos. Nós selecionamos cachorros, vacas, milho, moldando todos eles para as nossas necessidades. A maioria das plantas e animais que a gente domesticou hoje, na verdade, foi criada por nós. E isso nos leva à grande sacada. Se os seres humanos conseguem criar novas variedades de plantas e animais num tempo relativamente curto, o que a natureza não poderia fazer ao longo de bilhões de anos? A resposta para isso é a base de toda a biologia moderna. O processo se chama seleção natural. A lógica é bem parecida, só que em vez de um pescador decidindo quem vive, quem decide é o próprio ambiente. A pressão não é um gosto humano, mas a pura e simples luta pela sobrevivência. E a escala de tempo não é de séculos, mas de eras geológicas. Essa descoberta, que a gente associa a Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, é de uma simplicidade genial. A natureza é muito fértil. Nascem muito mais seres do que o ambiente consegue sustentar. E como existe variação natural entre eles, o ambiente acaba selecionando aqueles que, por acaso, são mais adaptados. Essas características são passadas para frente e o ciclo se repete. Então, o ponto crucial é este: a evolução não tem um plano, não tem um objetivo final. Os seus motores são a morte das formas de vida menos adaptadas e o tempo. Muito, muito tempo. Tempo suficiente para que pequenas mudanças aleatórias e vantajosas se acumulem, transformando lentamente uma forma de vida em outra completamente diferente. Com esse mecanismo em mente, a gente pode olhar para a história da vida no nosso próprio planeta e entender como essa força moldou absolutamente tudo que a gente conhece hoje. Olhem só essa linha do tempo, é impressionante. A vida surgiu até que bem rápido, mas por 3 bilhões de anos ela não passou muito de algas microscópicas. A vida complexa, com animais e plantas grandes, é algo super recente. E os humanos, nós somos os últimos a chegar na festa, um piscar de olhos no tempo cósmico. A Terra já foi habitada por criaturas que hoje parecem de outro mundo, como essas trilobites, e que não deixaram nenhum descendente vivo. Elas foram um dos muitos experimentos da evolução. Na verdade, o número de espécies que já foram extintas é muito, mas muito maior do que o número das que existem hoje. As espécies surgem, duram um tempo e desaparecem. É o ciclo natural.
Mas apesar de toda essa diversidade ao longo do tempo, toda a vida que a gente conhece compartilha uma base, uma linguagem comum escrita no interior de cada célula. Vamos fazer uma viagem até esse núcleo molecular. O que a gente está vendo aqui são células do sangue. Cada uma delas é uma máquina de uma complexidade absurda, um universo em miniatura que levou 4 bilhões de anos para evoluir. Agora, vamos mergulhar em uma delas, para encontrar o centro de comando. E aqui está. No núcleo da célula, a gente encontra a molécula-chefe. Essa estrutura em espiral contém todo o manual de instruções para construir um ser vivo. É a famosa dupla hélice do DNA. A quantidade de informação que ela guarda, se a gente fosse escrever num livro, daria uma centena de volumes bem grossos. O DNA é a molécula da hereditariedade. A razão pela qual os seres vivos são diferentes está nas diferenças das suas instruções de DNA. Mas a linguagem é universal. O código num carvalho é escrito na mesma língua que o código num ser humano. E isso nos leva a uma verdade profunda. Pode parecer que a gente não tem nada em comum com uma árvore, mas no nível molecular mais fundamental, somos praticamente iguais. A única explicação para essa unidade toda é que toda a vida na Terra, árvores, pessoas, peixes, bactérias, descende de uma única e comum origem lá no comecinho da história do nosso planeta. E isso tudo nos traz de volta ao começo. Depois de entender a história da nossa própria melodia, a única que a gente conhece, podemos olhar para as estrelas de novo, mas com uma nova perspectiva. Como o próprio Darwin escreveu de um jeito tão bonito, existe uma grandiosidade nessa visão da vida. A seleção natural, agindo por eras, produziu toda a beleza e diversidade do mundo biológico a partir de um começo muito, muito simples. Então, vamos juntar as peças. Os ingredientes químicos da vida são comuns no cosmos. As leis da física e da química são as mesmas em todos os lugares. E a evolução por seleção natural é um mecanismo poderosíssimo para gerar complexidade. A questão, então, permanece no ar. A história da vida na Terra é uma melodia fantástica, sem dúvida. Mas será que ela é só um solo, um único som ecoando na vastidão do espaço? Ou será que ela faz parte de uma grande fuga cósmica, com temas e contrapontos que a gente ainda nem consegue ouvir? Essa é talvez a maior pergunta que ainda temos para responder.